R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Elástico, mas ficou a sensação de um massacre ainda maior. O primeiro tempo foi assustador, assim, parecem esportes diferentes o que as duas equipes estavam praticando. Você tem essa memória, Ortega? Boa tarde para você. Tudo bem, Felipe? Um abraço, Abel, pro Antero, pro Renato, pro Fã de Esportes. Nós tivemos recentemente, digamos que nos últimos dois anos e meio, o Corinthians tem tido ali temporadas apenas como um coadjuvante, né? Em competições nacionais e internacionais principalmente. E aí o Corinthians já foi amplamente dominado contra vários adversários. Então, a gente vai lembrar aqui, por exemplo, da eliminação na Copa Sul-Americana, recente para o Independiente Del Valle, ainda do Miguel Ángel Ramírez, quando o Corinthians perdeu em Itaquera por 2-0, com um domínio completo do time equatoriano. No ano passado, no comando do Wagner Mancini, goleadas sofridas para o Palmeiras e para o Flamengo também. Mas essa, contra o Flamengo que nós estamos vendo aí, que não chega a ser uma goleada pelo placar de 3-1, mas apresentou não só uma diferença técnica absurda e coletivamente também uma diferença gigante entre os times, Felipe, mas a questão da apatia incomodou demais o torcedor, né? Então, o Corinthians não agredir o adversário, isso incomoda demais. Agredir, e não é de você vai lá e dar uma porrada no jogador, faz uma falta feia, não é isso. O que o torcedor pede para você agredir, incomodar o adversário, é pelo menos nas poucas vezes que você tem a bola, quando você é inferior, que você possa pelo menos dar um pouco de trabalho para o sistema defensivo do seu adversário, incomodar um pouquinho os zagueiros, arriscar um chute de fora da área, fazer com que o goleiro, Diego Alves no caso, pelo menos aparecesse em algum momento, em alguma imagem. A gente não vê o goleiro do Flamengo. O Corinthians não jogou no ataque praticamente durante boa parte do jogo. Teve uma ou outra chance que o Gustavo Mosquito pegava a bola, saía correndo, tentava alguma coisa, mas já perdia, não tinha com quem jogar. E aí só lá no finalzinho, o gol, né? A bola desviou, porque senão a gente nem sabe se entraria, mas um bonito gol do Vitinho. E depois uma bola na trave do Matheus Vital, mas é fato que neste jogo, não placar, não perder para o Flamengo, porque a diferença, repito, é muito grande. Mas o que incomodou ou irritou mais o torcedor que hoje pede a saída do Silvinho foi o comportamento. Né? Depois de mais uma semana cheia de treinamentos, o time não apresentou evolução nenhuma, pelo contrário, e também não mostrou essa coisa de ser Corinthians, né? De ter raça, de ter vontade, de pelo menos combater, pelo menos agredir o adversário. Nossa produção preparou uma tela para mostrar para o Fã de Esportes como a vida do Silvinho está muito complicada, a pressão é fortíssima, mas ele ainda ganhou um voto de confiança da diretoria. Ele é o pior técnico de aproveitamento, já era antes do jogo, agora pior ainda, como mandante na Neoquímica Arena. Apenas uma vitória em 8 jogos, e foi uma vitória contra o Sport, que está abaixo do Corinthians na tabela, e num sufoco danado para segurar essa vitória. E a derrota de ontem foi a quinta em casa. O aproveitamento é pífio, né, de menos de 21%. O segundo pior é o Wagner Mancini, com 54% de aproveitamento. E o melhor de toda a história é o Tite, com 83%, para mostrar como o Corinthians era muito forte em casa. E a quantidade de gols sofridos, né? O Silvinho estava, pelo menos, dizendo e defendendo o trabalho dele como uma construção que começou pela defesa, um time mais seguro. A gente vê que os gols sofridos em casa mostram que o Corinthians não é tão forte assim defensivamente. Quando foi questionado ontem na entrevista coletiva
Se não poderia ter pelo menos mudado o esquema, apresentado algo novo, era um time muito superior ao adversário, por que jogar sempre da mesma forma? A resposta do técnico do Corinthians foi essa. Você costuma fazer alterações ao longo das partidas, mas não muda o jeito do Corinthians jogar. Tendo em vista que já são 3 semanas cheias de treinamento, qual o motivo do Corinthians não mudar a forma de jogar, sendo que cada vez mais parece que o desempenho vai um pouco mais abaixo do que o esperado? Boa noite, obrigado. Na verdade, o sistema ele não é a parte principal. Os atletas são a parte principal. A gente pode utilizá-los 4-3-3, 4-2-3-1. Um dos nossos médios meio-campistas é sempre um homem que vai fazer a primeira pressão e a gente às vezes está marcando um 4-4-2, ou seja, não é a situação do sistema, não. Nós tivemos jogos mais equilibrados aqui em casa, com adversários qualificados também, e tivemos muito mais próximos de um empate ou de uma vitória, inclusive. Mas o dia de hoje não, a situação não é sistema, e a troca de sistema ou por 2 ou 3 semanas mais abertas, não, o futebol não se treina para abrir e trocar sistemas, você troca de acordo com aquilo que a comissão, o treinador entende, que pode potencializar os atletas, os jogadores, e no nosso caso nós entendemos que tem funcionado. Nós somos, até outro dia, era uma defesa que sofria poucos gols, e continua sofrendo. Hoje fugiu a regra. Bem, 7ª derrota nos últimos 8 encontros com o Flamengo, né? O Corinthians ainda teve um empate, né? Não vence o rubro-negro há 8 jogos. Então não deu para trocar o sistema, as peças também não foram alteradas. Ele repetiu o time que venceu o Cuiabá, e o meio-campo, Felipe, Abel, teve uma atuação desastrosa. Cantilho, Gabriel e Rony foram disparados os piores jogadores em campo na derrota para o Flamengo ontem em Itaquera. Ô Ortega, eu queria te perguntar uma coisa que muitos corintianos estão se perguntando. Estreias de Juliano e Renato Augusto. Existe uma previsão? Um dos motivos, inclusive, para esse voto de confiança para o Silvinho, Felipe, porque o Corinthians entende que o treinador está sofrendo até agora, né, pela escassez de qualidade. Agora que ele vai ter a qualidade, manda embora. Então o Silvinho continua para justamente tentar recuperar o Corinthians com Renato Augusto e Juliano. Juliano já inicia a sua 2ª semana de treinos com bola. E a grande novidade é que hoje, pela primeira vez na manhã, o Renato Augusto trabalhou sem limitações também com todos os outros jogadores. Já treinou com bola também. Então eu imagino, se isso for a semana toda, amanhã eles têm folga, mas desde quarta até domingo, com o Renato Augusto e o Juliano trabalhando com bola, entendo que os dois serão relacionados para o clássico contra o Santos, com uma chance muito grande do Juliano ser titular e o Renato iniciar no banco, ou os dois titulares, mais o Renato com uma condição de menos minutagem, de uma minutagem menor, saindo no decorrer da partida. Então, é claro que essas novidades, a apresentação desses reforços, o tema Roger Guedes, o Corinthians ainda está esperando a rescisão, tudo isso vai maquiando um pouquinho a pressão no Silvinho, limpando a barra do treinador até o jogo contra o Santos. Show de bola, Ortega. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir com muito debate aqui. Renato, Antero, fiquem à vontade. Eu vou jogar primeiro para o Renato, mas Antero, fique à vontade. Abel, naturalmente chegando junto, porque esse assunto talvez seja o mais importante. Assim, foi realmente chocante o que aconteceu na Neoquímica Arena. Renato, a gente já falou um pouquinho do jogo em geral. Eu queria focar muito no Corinthians. Aquela famosa propaganda para os paulistas de bolacha. Para cariocas, acho que no sul do país é biscoito, também não sei. É bolacha. Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Corinthians foi dominado porque o Flamengo fez isso acontecer, ou existe participação direta no mau futebol do Corinthians para esse resultado? Tenta traçar esse paralelo, Renato. É um pouco de tudo, Felipe, de verdade. Eu acho que o Corinthians pegou o time que melhor joga futebol hoje no país. Momento, a fração, e o que o Flamengo tá jogando realmente é muita bola. Só que por outro lado o Corinthians não ofereceu resistência nenhuma, né? A gente às vezes também faz uma análise em cima de um time só, né? E não é assim que funciona. Quando você olha para o jogo, você olha para um contexto do que os dois times produziram e assim, às vezes você não consegue jogar porque o adversário não deixa. E aconteceu muito isso também dentro do jogo. Mas foi um Corinthians que não conseguiu jogar
e que também deixou jogar. Para mim, esse é o grande ponto. Que o Corinthians ia sofrer pressão, que ia ser um jogo duro. Isso a gente já tinha feito a previsão aqui durante a semana. A gente falou, não, vai ser complicado pro Corinthians. Mas o Corinthians foi um time que não resistiu. Não resistiu, marcou de longe. Como o Ortega colocou, o meio de campo muito desligado. O Cantídio errou muita saída de bola, jogou num sono lascado, não chegou. Foi um Corinthians meia bomba. Essa é a palavra. Os caras já entraram derrotados. E assim, não tem como não colocar isso, porque você olha no semblante dos caras, você vê o Corinthians tentando jogar e não conseguindo. Ok, hoje o Corinthians não é um time que joga contra todo mundo realmente com bola no pé. Mas o Corinthians não defendeu também, o Corinthians deixou o Arão e o Diego, que são os dois caras com uma capacidade gigante de organização, que jogam de frente pro jogo, sem pressão. Como é que você não pressiona esses dois caras? Esses caras são os caras que ativam Arrascaeta, Gabriel. E aí, quando o Corinthians vê a linha defensiva do Corinthians, vê esses caras, esse quarteto de frente trocando posição, aquela coisa maluca que é o Flamengo, toca, vai pra cá, os jogadores não guardam posição mesmo, complica muito as coisas. Mas você não fez questão nem de matar na origem, que é onde o Diego e o Arão fazem esse papel. Então, eu coloquei isso no primeiro bloco e coloquei na semana passada, que pra mim o problema do Corinthians não era perder esse jogo. Porque isso, acho que todo mundo sabia que o Flamengo era o favorito. Pra mim, é a maneira que se perdia esse jogo. E pra mim, foi um Corinthians que foi inapto dentro do jogo. Muito mal, não pressionou a bola, não agrediu, não chegou em ninguém, não teve intensidade, não teve nada. E depois de uma semana inteira treinando, cara, descansado, entendeu? Eu sei que o Corinthians teria problemas, o time do Flamengo é muito forte, mas é inadmissível a atuação que o Corinthians teve, de verdade, no aspecto anímico, de concentração, de atitude dos jogadores, enfim. O Corinthians perdeu o jogo e perdeu da maneira que não pode perder, sem competir. E até que ponto isso é culpa do técnico, do Silvinho? Qual a responsabilidade do Silvinho em tudo isso que vem acontecendo no Corinthians? Não só no jogo de ontem, que o jogo de ontem realmente foi demais, chamou a atenção, mas é um Corinthians que vem jogando mal faz tempo, Antero. Até antes, quando era o Wagner Mancini, os torcedores do Corinthians pediram a cabeça do Wagner Mancini. Agora pedem a saída do Silvinho. O problema é o Silvinho ou o elenco deixa muito a desejar? Olá, mais uma vez, Abel, Renato, Felipe, fãs de esporte. Antes de eu responder, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, né? Tanto tempo já estamos em home office. Aqui, à minha esquerda, eu tenho a minha TV. Aqui, à minha direita, o laptop. E na minha frente, uma câmera. Então, para eu ler alguma coisa, eu faço assim, ó. Olha como fica feio no ar. Bom perfil, belo perfil, Antero. Não, aqui, ó, fica esquisito. E a gente volta de vez em quando, né? Sim. Mostra nós quatro aqui agora. E como tem um atraso, que a gente fala que é delay, eu estava me vendo aqui, fica assim, ó, uma coisa muito esquisita. Bom, por que eu estava aqui? Tem a ver com o que eu vou responder agora. Porque estava vindo na minha cabeça o seguinte. O Silvinho entrou numa fria, entrou numa roubada, porque esse elenco do Corinthians realmente ele está aquém da tradição, da necessidade, do que o torcedor do Corinthians quer. É um elenco frágil. Um parêntese que não deveria ser feito, mas vamos lá, sempre é bom. Eu falo de qualidade de jogador, não estou falando de caráter das pessoas, dos profissionais que defendem o Corinthians. Eu respeito todos. Bom, então, ele pegou um Corinthians que é realmente para ser um coadjuvante. Então, se ele conseguir, embora tenha jogadores experientes, mas se ele conseguir algo bacana, é quase que tirar leite de pedra. Até pelo momento que vários desses profissionais vivem. No entanto, enquanto eu pensava nisso, que é uma forma de aliviar a situação do Silvinho, eu estava pensando me veio uma outra lembrança que tem a ver com o Flamengo e que aí agrava o Silvinho. Em 79, aí lá atrás, eu sei que a maioria de vocês que estão em casa aí não tinha nem nascido. O Palmeiras, treinado por Tele Santana, no Maracanã, deu uma surra no Flamengo de 4-1. E aquele Palmeiras, para aquela época, era um time que tinha, assim, alguns jogadores, mais acima da média. Então, por isso que eu estava aqui, ó, todo, que a minha memória não é assim legal. Olha só, o Palmeiras tinha Gilmar, que foi razoável. O Rosemiro,
vai lá, tinha seu valor. Beto Fuscão, um jogador apenas razoável também. Polozzi, foi jogador de seleção. Pedrinho, foi jogador de seleção. Meio campo, Pires, Mococa, até já foi o Mococa. E Jorge Mendonça, que também já foi. Jorge Mendonça, dos três, era o craque. Jorginho, Putinati, César. Não é o César maluco, nada, era um outro César, que depois foi jogar na Espanha. Carlos Alberto Seixas e Baroninho. Gente, era um time mais ou menos. E aquele time jogou muita bola. Onde eu quero chegar? O técnico era bom, entendeu? Quer dizer, tá certo que o Tele também, se compararmos, e até covardia com o Silvinho, ele já era um técnico com rodagem, tinha sido campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Mas aí o que você via? A qualidade de um treinador. Era um elenco mais ou menos, né? Até mais frágil para a época, Palmeiras meio ruim, e, no entanto, ele fez aquele time jogar bola. Se bem que vamos lembrar que meses depois esse mesmo Palmeiras tomou de 6 do Flamengo. Boa, bem lembrado. Não, se bem que ontem perdeu, acabou, mas enfim, eu vi o jogo todo contra o Ceará, aí é clássico local, saiu na frente até jogando mais do que o Ceará, mas foi um jogo interessante, mas entendi e concordo com você. Aí a gente vê um Fortaleza que até nos nomes é um elenco mais fraco do que o do Corinthians, e está jogando muito mais do que o Corinthians. Então, sim, eu vou chegar à conclusão de que tem a ver com o trabalho do treinador, não que o Silvinho seja ruim, talvez ainda lhe falte mais estrada, criar mais couraça, ideias ele tem, é interessante, e eu sempre torço para técnicos mais novos virem, modificarem o nosso panorama, vingarem. Eu dou como atenuante para ele o fato de não ter um elenco legal, assim, mais ou menos. No entanto, eis o desafio. Se ele vingar no Corinthians, mesmo com um elenco mais ou menos, aí você fala, caramba, o cara é bom. Esse tem espaço para qualquer lugar. Como, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco, o Voivoda, sempre erro o nome dele, sendo cogitado para times aqui do Sul Maravilha. Lembra quando se falava antigamente, né? Sul Maravilha? Por quê? O Fortaleza, que hoje já se mostra uma vitrine importante, tá aí o que aconteceu com o Rogério Ceni, agora está expondo mais um outro treinador, que veio, pegou um elenco ali, com jogadores, alguns jovens, medianos, outros rodados, e está fazendo um trabalho muito legal. Antero, resumo. Para mim... Alivio para o Silvinho, mas também tem a ver... Fala lá, Renatão. E para mim esse é o ponto. A trajetória de um treinador, vamos dizer assim, normal, o treinador que começa treinando equipes menores, base e tal, todo treinador pega times ruins na sua carreira. E, claro. É nesse momento que ele mostra que ele é bom treinador. Entendeu? E para mim... Você não tá gostando do trabalho do Silvinho, Renato? Eu não acho que a culpa seja só dele. Eu acho que tem coisa... Mas o trabalho dele até agora é ruim. Começou ali muito mal, conseguiu dar uma estabilizada, ajustou o que tinha que ajustar. Só que a gente não tá vendo a continuidade desse crescimento. A gente, beleza, você foi lá, estancou um pouco a defesa, e ele tem razão, porque o Corinthians defensivamente melhorou, tanto que eu falei pra vocês na semana passada que eu achava que defensivamente o Corinthians ia tentar segurar o Flamengo e poderia fazer um jogo duro, atacando não, mas defendendo sim, mas estagnou, o time não sai disso. E aí é o que eu falo, não adianta você enfiar o Renato Augusto, o Juliano, o Mahrez, o De Bruyne nesse time, se não tiver uma estrutura. Eu sempre falo muito isso, e assim, chega até a ser chato, eu sou um chatão do programa, que o futebol primeiro é a estrutura, é o coletivo. Quantos times bons a gente já viu sucumbindo no futebol brasileiro e mundial? Aqueles times galácticos com muita gente, se reúne um monte de gente, tá, mas se você não der uma maneira de jogar, uma engrenagem para esses jogadores desfrutarem do que eles podem dar. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.